Em 2006, a Microsoft lançou o Zune, que alguns veículos de notícias apelidaram de assassino do iPod. Desde o lançamento do iPod em 2001, a Apple não enfrentava concorrência séria. E a Microsoft queria mudar isso. Eles possuíam bilhões e recursos ilimitados para criar um produto superior ao iPod. À primeira vista, o Zune parecia um produto superior, com recursos exclusivos como tela de 3 polegadas radiofrequência modulada Wi-Fi e marrom. Mas quando você olhava mais de perto, seus defeitos começavam a aparecer. Então vamos descobrir por que o Zune fracassou. Havia tanta coisa para não gostar no Zune que o produto acabou virando uma piada recorrente na cultura pop. Ei, Bill, você pode me ajudar a programar meu Zune? Ah, espera, eu tenho um iPod como o resto do mundo. Seu danado! Como já disse, ele tinha recursos interessantes como tela de 3 polegadas, grande para tocadores de MPEG 3 da época e uma interface com toques modernos. Como definir um papel de parede personalizado, recurso ausente no iPod. Ou as letras grandes que apareciam ao rolar rapidamente pelas listas, algo que a Apple só introduziu no iPod depois. O indicador de volume na lateral da tela foi adicionado recentemente ao iPhone. O Zune exibia a arte do álbum em tela cheia ao tocar músicas, já o iPod mostrava uma imagem menor. O hardware também tinha recursos interessantes, como ouvir radiofrequência modulada quando quisesse uma pausa nas músicas. Ou Wi-Fi, que era incomum em dispositivos móveis em 2006. Apesar da polêmica, a cor marrom tinha mais opções além de preto e branco, diferente do iPod. Não se anime tanto com o Zune, pois tinha desvantagens sérias. Por exemplo, o Wi-Fi, que na verdade não dava acesso à internet. Ele só compartilhava músicas e fotos sem fio. Antes, só era possível compartilhar arquivos com outros Zunes, pois não dava para usar e-mail ou Wi-Fi com outros dispositivos. E o produto era tão raro que encontrar outro usuário de Zune era quase impossível. Mesmo conseguindo, ainda havia limitações. Músicas ou vídeos compartilhados só podiam ser reproduzidos 3 vezes, e o envio de uma música levava cerca de 15 segundos. Compartilhar 4 músicas levava 1 minuto, o que Steve Jobs considerava muito lento. Ele disse: "É muito melhor você tirar um dos seus fones de ouvido e colocar no ouvido da outra pessoa. Vocês ficam ligados por cerca de 60 centímetros de cabo de fone." O mais curioso é que a Microsoft chamou o recurso de compartilhamento de arquivos de squirting e tentou popularizar o termo. O Chief Executive Officer Steve Ballmer disse: "Quero te squirtar uma foto dos meus filhos. Você pode me squirtar um vídeo das suas férias. Isso é uma experiência de software." Mas a verdadeira experiência do Zune começava ao tirar o aparelho da caixa. Ele cumprimentava os usuários com "Bem-vindo ao social", levando-os a questionar se compraram um MP3 player ou se inscreveram em uma rede social. E isso porque a Microsoft tinha planos de criar uma rede social completa centrada em música. Ela se chamaria Zune Social e era muito inspirada no Last.fm. Usuários podiam compartilhar músicas, ver faixas recentes e artistas favoritos, ganhar emblemas por número de reproduções e obter pontuação de reputação pelas interações no site social do Zune. A ideia era inteligente. A Microsoft poderia integrar um player de música a uma plataforma social, como fez com o Xbox e Xbox Live. O problema foi que o site social do Zune não estava pronto no lançamento do player original, então os usuários foram recebidos mais por decepção e frustração do que pelo social. Ryan Block, da Engadget, escreveu o artigo "Instalar o Zune foi um saco", relatando sua experiência horrível. Em seu artigo, Block afirmou: "Esperávamos que instalar o Zune e usá-lo fosse tão fácil quanto instalar o iTunes e um iPod no computador. No fim, é isso que ele está competindo." Nossa experiência com a primeira versão do software do Zune, nesta tarde, foi semelhante à de muitos softwares em suas primeiras versões. É uma droga. Block publicou os 18 menus que precisou acessar para configurar seu Zune, mostrando algumas imagens interessantes. Como este aqui que dizia "espalhe a música".
Exceto que, em vez de mostrar o recurso de compartilhamento de músicas sem fio do dispositivo, mostrava duas pessoas compartilhando um par de fones de ouvido, que é exatamente o que Steve Jobs disse que os usuários prefeririam fazer. Outra imagem dizia: libere seu disc jockey interior mostrando alguém cantando ou fazendo rap no microfone, o que não é função de disc jockey S. O Zune também não oferecia funções de disc jockey como remixar ou gravar músicas. Mas essas imagens enganosas foram só o início. Em seguida, Blog teve que conectar o Zune ao seu PC, onde foi notificado de que o dispositivo já havia sido configurado em outro computador. Ele disse, abre aspas, nunca tocamos nesse Zune na vida, mas é uma unidade de avaliação. Talvez tenham testado antes de enviar pra gente. Então ele apagou tudo para sincronizar com o PC. Foi então que o software travou. Ele reiniciou o processo de configuração e chegou até o menu de configurações da biblioteca, depois o menu de transmissão para o Xbox 360, o menu de criar sua biblioteca, o menu de criar sua tag do Zoom, o menu de você tem certeza que não quer criar sua tag do Zoom, e então finalmente entrou no próprio aplicativo, que travou novamente assim que ele clicou no botão de opções. Ele teve que começar todo o processo de novo e decidiu criar uma tag do Zoom dessa vez, caso isso tivesse causado o travamento, e precisou digitar seu live identidade nome de usuário e senha, inserir informações adicionais da conta que exigiam um número de telefone, depois apareceu uma janela de parabéns, uma janela para adicionar pontos Microsoft, porque aqui a música não pode ser comprada com dinheiro de verdade, depois uma janela para completar a compra, e foi aí que o software travou pela terceira vez. Block reabriu o app, acessou a página principal do Marketplace e tentou clicar no botão de opções, mas o software travou pela quarta vez. Esse era o exemplo clássico da Microsoft nos anos 2000. A empresa de software mais rica do mundo cria softwares confiáveis. Agora, essa foi apenas a experiência de uma pessoa, e houve avaliadores que disseram que o processo de configuração era bem fácil e levava cerca de 20 minutos. Mas ao contrário do iPod, que integrava fácil ao iTunes dos usuários, o Zune ficou atrás. Ao acessar o Marketplace do Zune, os usuários enfrentavam mais desafios. Lembra dos Microsoft Points que citei? Era a moeda usada para comprar músicas. Uma música custava 79 pontos, cerca de 99 centavos. Mas você não podia simplesmente pagar 99 centavos para comprar 79 pontos e comprar uma música. Os pontos só eram vendidos em pacotes. 400 pontos custavam $5, 810 dólares e o maior pacote, 8.000 pontos por $100. Se você calcular comprar muito, não economizava dinheiro. Isso fazia uma música de 79 pontos custar 98,75 centavos, um quarto de centavo a menos que no iTunes. Como era preciso comprar pontos em pacotes, sempre sobrava algum. Comprar 5 músicas por 400 pontos deixava você com 5, insuficientes para usar. Muitos usuários consideravam o sistema irritante, mas a Microsoft alegava que ele foi criado para diminuir a quantidade de taxas de transação de cartão de crédito que precisava gerenciar para os usuários. Pelo menos foram honestos, já que o sistema de pontos só beneficiava a Microsoft. Fazer uma compra de 400 pontos significava uma taxa de cartão de crédito para a Microsoft, em vez de 5 compras separadas de músicas que gerariam 5 taxas diferentes. Isso também incentivava os usuários a gastar mais. Se você quisesse apenas uma música, tinha que comprar 400 pontos para consegui-la, te obrigando a pagar $5 em vez de 99 centavos. Para complicar, o Marketplace do Zune ainda tinha um modelo de assinatura sem usar o sistema de pontos. Em vez disso, por $15 por mês, os usuários podiam fazer streaming e baixar um número ilimitado de músicas do Marketplace e ainda podiam ficar permanentemente com 10 músicas todo mês. Esse negócio era ótimo. 10 músicas valiam cerca de $10, então a assinatura custava só $5 por mês, bem menos que os 11 ou 12 cobrados hoje por serviços como Apple Music e Spotify. Em 2006, o streaming de música não era popular porque os MP3 players não tinham internet. Embora o Zune tivesse Wi-Fi, ele só servia para compartilhar arquivos, não para streaming de música.
Assim, a maioria dos usuários preferiu comprar e baixar músicas. Mas a configuração complicada do Zune Marketplace não era nada comparada ao marketing do produto, que apresentava vídeos de cachorros se coçando e animais comendo uns aos outros. Ao pesquisar para este vídeo, achei alguns anúncios do Zune no YouTube tão estranhos que precisei checar se eram reais, pois mal mostravam o Zune, como um que exibia um cachorro coçando a orelha. Ou este com cachorros em um parque. Ou este aqui, que realmente mostra alguém usando um Zune, mas está tão acelerado que você mal consegue perceber e só escuta a música escolhida. Meu favorito é este anúncio animado de um leão devorando lentamente partes do corpo de uma gazela. Então lembre-se de que, enquanto a Apple lançava anúncios icônicos do iPod como este, a Microsoft tentava vender Zunes mostrando cachorros e um leão devorando sua presa. Quando os clientes de MPEG 3 desconheciam o Zune, a culpa era em grande parte da má estratégia de marketing da Microsoft. Além disso, a falta de qualquer recurso social era extremamente enganosa. Depois de ver slogans como "Bem-vindo ao social", "Espalhe a música" e "Libere seu disc jockey interior", muitos clientes esperavam uma experiência centrada nessas coisas. Mas não existia o Zune social durante o primeiro ano do dispositivo. Compartilhar músicas era limitado a outros usuários do Zune, que eram extremamente raros, e ser disc jockey não tinha nada a ver com o Zune. Havia uma grande desconexão entre o que a Microsoft prometeu e o que ela realmente entregou, deixando muitos clientes decepcionados, já que os recursos principais do Zune eram melhor executados pelo iPod, algo que os clientes perceberam rapidamente depois de começar a usar o dispositivo. Por exemplo, sua tela maior de 3 polegadas era embaçada, pois tinha a mesma resolução da tela menor do iPod, tornando os pixels maiores e a imagem menos nítida. O chassi de plástico parecia menos premium que o iPod de metal, e o design era 14% mais pesado, 29% mais grosso e 34% maior em volume. Ao verem o botão circular do Zune, usuários achavam que podiam girá-lo como a click wheel do iPod. Mas não era possível, era só um direcional de 4 vias. E embora oferecesse os mesmos 30 GB de armazenamento que o iPod de quinta geração, ele vinha pré-carregado com músicas, videoclipes, curtas-metragens e imagens que ocupavam cerca de 1 GB de espaço, o que equivale a cerca de 250 músicas. Para colocar mais músicas no Zune, os usuários precisavam apagar todo o conteúdo pré-instalado. O Zune era um bom MPEG 3, mas poucos o achavam superior ao iPod. No final, a Microsoft buscava dominar totalmente o mercado, como fez com os PCs. Na verdade, o Zune não foi a estreia da Microsoft no mercado de MPEG 3 que ocorreu em 2003. 2 anos após o iPod, a Microsoft adotou uma estratégia competitiva ao criar um sistema operacional licenciável para fabricantes terceirizados. Chamado Portable Media Center, foi usado por fabricantes de MPEG 3 como Creative, Philips, iRiver, Samsung e Toshiba. É por isso que essas empresas tinham logotipos do Windows em seus produtos. O software era mal otimizado, lento, pouco intuitivo e feio. Por isso, a maioria dos clientes preferiu o iPod aos Portable Media Center. Ao criar seu player de música, a Microsoft lançou uma versão moderna de seu software MPEG 3 com interface melhorada e desempenho mais suave. Havia um problema. A Microsoft queria lançar o Zune para as festas de 2006.
Para agilizar o desenvolvimento do hardware, eles trabalharam com a Toshiba e usaram quase todas as peças internas do Gigabit no Zuni até a tela. Por isso, o Zuni sofreu os mesmos problemas do Toshiba Gigabit. Por exemplo, suportava só 3 formatos de áudio, enquanto o iPod aceitava 8. Na verdade, só o Zuni e o Gigabit, entre os tocadores de MPEG 3 populares, tinham essa limitação. O que era curioso, já que o Waveform Audio File Format foi criado pela Microsoft, mas não era suportado no próprio tocador de música deles. O mais estranho era a Microsoft nunca ter admitido oficialmente o uso de partes do Gigabit. Jason Chen, do TechCrunch, ex-Crunch Gear, fez a descoberta e escreveu sobre isso. O Crunch Gear conseguiu uma informação exclusiva de uma fonte que confirma que a primeira geração do Zuni é um Toshiba Gigabit Original Equipment Manufacturer combinada com alguns recursos e funcionalidades adicionais feitos especialmente para a Microsoft. A Microsoft contratou a Toshiba para construir a primeira unidade e lançar o player a tempo do Natal de 2006. Os avaliadores sentiram o impacto da decisão, com o Washington Post afirmando que o novo player digital Zuni, da Microsoft, parece ter sido feito por 2 empresas diferentes. Seus sentimentos foram confirmados por registros da Federal Communications Commission, mostrando que a Toshiba fabricou o Zuni. E 2 anos depois, um bug de software de ano novo, que forçou todos os players Zuni a entrarem em um loop infinito de desligamento, também afetou os players Toshiba Gigabit, provando que os 2 dispositivos não só tinham o mesmo hardware, mas também compartilhavam código de software, já que o problema foi causado pelo fato de os dispositivos não terem sido programados para reconhecer o ano bissexto. À primeira vista, parecia que a Microsoft tinha um bom concorrente para o iPod. Tela maior, Wi-Fi e marrom. A má execução do hardware, marketing e serviços deixou muitos clientes insatisfeitos. No primeiro ano, a Microsoft vendeu mais de 1 milhão de Zunis, um bom resultado, mas distante dos quase 10 milhões de iPods vendidos. A Microsoft iniciou o desenvolvimento da nova geração do Zuni para lançamento em 2007. A Microsoft lançou 3 modelos de segunda geração, Zuni 80, Zuni 4 e Zuni 8. O 80 foi redesenhado, ficando 12% mais fino e quase 20% mais leve, semelhante ao iPod 5G. Os modelos 4 e 8, parecidos com o iPod Nano, tinham telas de 1,8 polegadas em formato mais compacto. Os 3 modelos tinham um novo botão direcional sensível ao toque que facilitava a navegação. Com um movimento, os usuários podiam rolar rapidamente por uma lista enquanto usavam os botões integrados para fazer seleções mais precisas. Os principais novos recursos eram a sincronização via Wi-Fi, permitindo conectar o Zuni ao computador sem cabo, uma interface renovada com fonte moderna, e o Zuni Social, onde usuários viam o que amigos ouviam, enviavam links de músicas e comentavam. No entanto, ao testar esses recursos, os usuários encontravam limitações. Por exemplo, a sincronização via Wi-Fi não exigia estar conectado ao computador, mas exigia estar conectado a um cabo de energia. Então, muitos usuários acabavam conectando ao computador de qualquer forma, já que isso tornava as velocidades de transferência mais rápidas. Além disso, os recursos sociais do Zuni Social só eram acessíveis pelo computador. No dispositivo, a opção social permitia apenas compartilhar músicas e vídeos por Wi-Fi. E embora a interface atualizada realmente fosse bonita, ela era prejudicada pela tela de baixa resolução, que ainda era de 320 por 240, e ficou ainda pior em relação ao modelo anterior, devido à tela maior de 3,2 polegadas, o que deixava os pixels maiores e mais fáceis de enxergar. Apesar das melhorias, a segunda geração do Zuni ainda não era considerada superior ao iPod. Um avaliador da Wired afirmou: se você não usa iPod e iTunes, este é o concorrente mais refinado que já vi. É difícil imaginar o Zuni fazendo usuários de iPod trocarem de aparelho. Ainda não há a mesma elegância na experiência do usuário da Apple. Esses Zuni de segunda geração foram lançados em novembro de 2007. Isso mostrava que a Microsoft competia não só com o iPod, iPod Nano e Shuffle, mas também com o novo iPod Touch e iPhone.
o que fez o Zune parecer ainda menos capaz em 2007 em comparação com o ano anterior. Enquanto a Microsoft só começava a usar touchpad, a Apple já usava telas sensíveis ao toque. A tela do Zune era de 3,2 polegadas, enquanto a do iPod Touch tinha 3,5 e resolução bem maior de 480 por 320. O Wi-Fi permitia ao iPod Touch navegar na internet, acessar sites de música e redes sociais como Last.fm FM e SoundCloud, enquanto o Zune nem acessava seu próprio site social. A Microsoft tinha acabado de entrar no mercado de MPEG-3 justamente quando os consumidores estavam deixando de lado os tocadores de MPEG-3 e migrando para smartphones como o iPhone, com as vendas do iPod atingindo o pico no ano seguinte, em 2008. Mas a Microsoft não era conhecida por sua visão de futuro. Ao invés de criar um smartphone Zune, seguiram desenvolvendo tocadores de MPEG-3. No fim de 2008, a Microsoft lançou a terceira geração do Zune. Muitos esperavam que eles tivessem recursos do iPod Touch, como tela sensível ao toque, navegador e loja de aplicativos. Mas os novos modelos do Zune não tinham nada disso. Em vez disso, a Microsoft apostou ainda mais em recursos do passado, melhorando a experiência do rádio frequência modulada ao permitir que os usuários comprassem músicas diretamente do rádio ou adicionando funcionalidades sociais do Zune no próprio aparelho, que permitiam aos usuários interagir entre si e compartilhar músicas pela internet. Esses recursos teriam sido interessantes no modelo de primeira geração, mas eram adições insignificantes numa época em que a App Store permitia aos usuários do iPod Touch e do iPhone fazer praticamente qualquer coisa. E os números de vendas provaram isso. No quarto trimestre de 2008, as vendas do Zune caíram 54% em comparação com 2007. Ficou claro que a Microsoft falhou contra o iPod e a história se repetia com o iPhone. O Chief Executive Officer da Microsoft, Steve Ballmer, foi perguntado sobre um possível telefone Zune para competir com a Apple, mas respondeu: "Os clientes não devem esperar por um telefone Zune." A Microsoft poderia incluir os principais recursos do Zune em outros celulares com Windows, o que era uma estratégia estranha. Isso vinha do medo real de que, ao criar seu smartphone, a Microsoft competisse consigo mesma. Já que o Windows Mobile já era uma plataforma popular usada por smartphones e PDAs. O Zune permaneceu como MPEG 3-player e no fim de 2009 lançou sua quarta geração. Agora, com o Zune alta definição, um modelo touchscreen criado para rivalizar com o iPod Touch. Apesar de não ter os mesmos recursos, sua tela de 3,3 polegadas era menor, o suporte a aplicativos de terceiros era bem limitado, com poucas opções, e o navegador funcionava, mas era pouco intuitivo e difícil de usar por muito tempo. Apesar de custar apenas $220, a maioria dos clientes escolheu o iPod Touch de $300. No final de 2010, o mercado geral de MPEG-3 encolheu 20%, enquanto o mercado de smartphones cresceu incríveis 70%. Era óbvio que os clientes preferiam ter todo o seu conteúdo em um único dispositivo, incluindo músicas. A Microsoft mudou o Windows Mobile para o Windows Phone 7, com a seção Zune para recursos de música e vídeo. Isso tornou o próprio player Zune ainda menos relevante, já que os clientes que tinham um celular com Windows não precisavam mais de um MPEG 3-player separado. No ano seguinte, em 2011, a Microsoft anunciou isso. Nós não vamos mais produzir os players Zune. Agora, o Windows Phone será o foco da nossa estratégia de música e vídeo móvel. Então, enquanto eles finalmente começaram a investir em smartphones, a Microsoft ainda se recusava a fabricar seu próprio hardware, optando por licenciar o sistema operacional Windows Phone para fabricantes terceirizados. Esse foi um dos muitos erros da Microsoft no mercado de smartphones. Você pode conhecer toda a história no meu vídeo anterior sobre o Windows Phone. Já serviços como o Zoom Social no Marketplace do Zune foram mantidos abertos, mas estavam com os dias contados. Em 2012, o Zune Social foi encerrado e em 2015 o Zune Marketplace foi fechado. Com a Microsoft estimulando a migração dos usuários para o Groove Music. Mas esse também terminou só 2 anos depois, em 2017.
O Zune nunca foi muito popular, mas conquistou fãs dedicados que mantiveram o dispositivo descontinuado vivo. Existe um site operado por fãs que fornece um servidor para ativar antigos Zunes que de outra forma seriam inutilizáveis. Fornece recursos do sistema, artes e fundos que poderiam ser perdidos. Este é o Apple Explicado. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.